tema da mensagem é o reino dividido, porque eu quero falar um pouquinho sobre a história de Israel, né? É uma história longa, né? Vamos pegar falar um pouco do reino unificado e depois o que aconteceu com Israel. Mas vamos lá. Um pouquinho da história de Israel. A gente sabe que nunca foi plano de Deus que Israel tivesse rei. Ou vocês não sabem? Deus nunca quis que Israel tivesse um rei, porque o rei de Israel é o nosso Senhor dos Exércitos, né? Ele sempre foi o rei de Israel. Esse foi sempre o grande desejo de Israel, de Deus para Israel. Então o que ele fez? Ele constituiu juízes, né, que tem os livros de juízes lá, como pessoas para poder, usadas por Deus, né, para poder resolver problemas corriqueiros do dia a dia. Mas Israel, talvez influenciado pelos reis, os reis dos outros povos que ficavam por ali, né, exigiu de Deus um rei humano. E Deus acabou que atendeu aos desejos do povo de Israel, né, no slide 1 aí. Israel teve os 3 primeiros reis, que foram reis assim que, pelo menos, se não todo, grande parte do reinado deles foi um rei que reis que buscaram a Deus e levaram ao povo a adoração ao nosso Deus de Israel, né? Vamos lá, teens, não me matem de vergonha. Qual foi o primeiro rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi que falou? Saul, o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, né? Segundo rei de Israel, o grande rei... Quem? Davi, o grande rei Davi. Segundo rei de Israel. Terceiro rei de Israel foi o sábio rei Salomão, filho de Davi, né? Esses 3, cada um deles reinaram por 40 anos, né? Foram 120 anos aí de grande prosperidade para Israel. Israel deixou o Egito e se tornou uma potência ali na região, né? Por quê? Porque esses reis, se não durante todo o reinado, mas 95% do reinado deles, eles buscaram a Deus de todo o coração deles, né? Então, o problema aconteceu quando? Né? Quando Salomão morreu. Quando Salomão morreu, aconteceu alguns problemas sérios aí, né? Vamos ler aí 1 Reis 11, do 26 ao 40. Eu vou lendo aqui com vocês, vou acompanhar a igreja ali. Vou acompanhar o telão. Na verdade, assim, Salomão ele instituiu seu filho como rei de Israel, né? O rei Roboão. O problema do rei Roboão é que ele não foi tão fiel a Deus quanto Salomão foi. E olha que Salomão não foi 100%. Então eu vou ler aqui o que aconteceu assim que Roboão foi declarado rei, né? 1 Reis 11, do 26 ao 40. Então Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita, tribo de Efraim, né, de Zeredá, e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Quer dizer, o pai morreu primeiro que a mãe, né? Foi assim que ele se revoltou contra o rei Salomão. Salomão tinha constituído o Milo e tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem capaz, né? Jeroboão era um cara que ele sabia fazer as coisas. Ele era um cara jovem, né? Bem mais jovem do que o rei Salomão. Só que assim, tudo que Salomão colocava para Jeroboão fazer, ele fazia. Ele era um cara que fazia as coisas acontecer. E quando Salomão viu que ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalhos forçados, né? Pertencentes a tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, Aías e Jeroboão. E Aías segurou firmemente a capa novinha dele, que ele estava usando, e rasgou essa capa na frente de Jeroboão em 12 pedaços. Disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor de Israel: saiba que eu vou tirar o reino das mãos de Salomão, e eu vou dar para você, Jeroboão, 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi, dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo.
Farei isso porque eles me abandonaram, no caso, Salomão, no fim da vida. Salomão fez tudo certo. Chegou lá no final da vida dele, ele começou a fazer as besteiras dele. Né? Para você ver que o mais sábio dos reis, aquele que Deus deu uma sabedoria, muito além da sabedoria dos homens daquele tempo, no final da vida dele, adorou Astarote, deusas dos Sidônios, Camus, rei dos Moabitas, e Moloque, rei dos Amonitas. Esse Moloque era um terrível, né? Porque eles até jogavam crianças para ser sacrificadas para ele. Né? E não andaram nos meus caminhos, e nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, assim como fez Davi, pai de Salomão. Ou seja, o rei faz, o povo vai na onda. Né? Mas não tirarei o reino de todo das mãos de Salomão. Eu fiz governante todos os dias de sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Davi teve lá seus escorregadas aqui e ali, né? Mas ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Né? Tirarei o reino das mãos de seu filho e darei 10 tribos a você, Jeroboão. Darei uma tribo ao seu filho, a fim que o meu servo Davi tenha sempre diante de mim um descendente ao trono de Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que seu coração desejar. Você será rei de Israel. Você imagina? Você chegar e Deus falar assim, você vai ser rei de Israel? Do nada. Um molecão. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos e fizer tudo o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos, aos meus mandamentos, como fez Davi, né, o meu servo Davi, eu vou estar com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que eu edifiquei para Davi e darei Israel para você. Olha a promessa que Deus fez para Jeroboão. Né? Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Então, mais um versículo, Salomão tentou matar... Salomão ficou sabendo, né? Dessa profecia. Tipo, foi igual Saul fez com Davi. Saul perseguiu Davi, Salomão fez a mesma coisa, ele perseguiu Jeroboão do mesmo jeito. Mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Então, por causa da desobediência de Salomão, Deus fez uma promessa para Jeroboão. E aí que está, será que Jeroboão, ele obedeceu a Deus, diante de uma promessa tão grande que ele poderia ser... A sua descendência poderia ser uma descendência tão abençoada perante Deus. Será que ele obedeceu a Deus? Né? Vamos ver que, infelizmente, não. Já deu para ver que começou errado. O rei do povo que deveria ter orado. Tá. Antes disso, vamos ver agora as consequências dessa promessa de Deus para Jeroboão em 1 Reis 12, do 1 ao 15. O que aconteceu com Roboão nesse meio, né? Roboão era consagrado ali, o rei de Israel. O profeta Aías fez uma promessa para Jeroboão. No 7º ano do reinado de Jeú, não, é 1 Reis. 1 Reis 12, do 1 ao 15. É 1 Reis. Isso. Roboão foi a Siquém. Siquém era uma cidade que ficava ao norte de Israel, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar um rei. Era comum, né, na tribo de Efraim, na cidade de Siquém, o rei ser declarado rei lá. Né, a pessoa ser declarada rei lá. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. E ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, Jeroboão à frente, né? Você vê que Jeroboão, aqui vocês vão ver que Jeroboão, apesar da promessa de Deus, ele não tomou a frente para falar que era rei. O que ele falou para Roboão, que era filho de Salomão? Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, volta em mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O que acontecia, né? O problema de Salomão é que o ego dele começou a falar mais alto do que o bolso do povo de Israel. Então ele fez o templo do Senhor, que era um templo grandioso, cheio de ouro, para Deus. Para Deus, o povo não tinha problema de fazer as coisas. O problema foi quando foi para aumentar o ego do rei. O rei Salomão casou com 300 mulheres, 700 concubinas e, assim, ele vivia num luxo que Israel não aguentava pagar esse luxo, né? Além disso, era tanta coisa, tanta construção, que o povo de Israel começou a ficar cansado de Salomão. Mesmo sabendo que Salomão era um rei sábio,
Israel cansou de Salomão, né? Assim que Salomão morreu, as 10 tribos do norte se reuniram com Jeroboão e falaram: cara, nós temos que fazer alguma coisa, porque não dá, desse jeito a gente vai morrer de trabalhar, né? Pediu para Roboão diminuir um pouco a carga de impostos e a carga de trabalho. Aí o rei Roboão falou assim: vou pensar, daqui 3 dias eu respondo. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai, Salomão, durante a vida dele. Porque todo rei precisa de um conselheiro, né? Então os conselheiros de Salomão: como vocês me aconselham a responder esse povo? E eles responderam: se hoje forem um servo desse povo e servi-lo, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel tinham lhe dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Jovens, Roboão ele começou a reinar com 41 anos. Perguntou: que conselho vocês me dão? Como devemos responder esse povo que me diz: diminui o jugo que o teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, tornai-o mais leve. Fala para esse povo o seguinte: meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Olha o tipo dele. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou com um simples chicote, eu castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão segundo a orientação dada pelo rei. Voltem daqui 3 dias, né? E o rei respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou seu jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou com simples chicotes, eu castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não deu ouvido ao povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Pois é, por mais que veio de Deus, faltou sabedoria é tanta sabedoria para Salomão que faltou para o filho dele, né? Aqui no caso. Então, a gente que está à frente das coisas de ministérios, até no trabalho. Meu trabalho, por exemplo, eu sou um servidor público. Às vezes as pessoas esquecem que a primeira função do servidor público é o quê? Servir o público, né? Quem está à frente tem que servir. Quem está à frente tem que guiar aqueles que estão sendo liderados, né? Roboão deixou o orgulho dele subir a cabeça. Em vez de ouvir os sábios antigos, né, resolveu ouvir uns levianos igual a ele. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que Deus esperava. Deu ruim, e deu muito ruim. Vamos lá. No próximo slide aí. O reino de Israel ele foi dividido. Totalmente dividido, né? Quem me conhece de verdade sabe que eu adoro mapinha, sabe? Eu gosto de ler livro e às vezes um personagem está... Quando o livro tem mapa e o personagem está andando pelo mapa, eu ponho o mapa do lado para acompanhar o personagem pelo livro. Nossa, cara, eu sou muito... Enfim, esse aí é o reino de Israel. Assim que começou a rebelião, né? Essa parte de cima aí, em azul, é o reino de Israel do norte, chamado de reino de Israel. A capital desse reino, mais para frente, não no tempo de Roboão, um pouquinho mais para frente, ela foi construída uma cidade chamada Samaria. E aí vocês podem parar para pensar: samaritanos, aquele povo da mulher samaritana. Nós vamos chegar lá para frente. Tá? A parte sul aqui, reino de Judá, a capital ainda foi Jerusalém, né? Que é onde Roboão, filho de Salomão, reinou. Aqui bem no sul, reino de Edom, onde está Petra ali, aquela Petra é uma que tem umas estátuas escritas feitas dentro da rocha, né? É o reino de Edom. O reino de Edom é o reino do irmão de Jacó, que aqui vocês sabem, Jacó é Israel, Edom é Esaú. Então é o reino de Deus. Prometeu para Edom também um reino e deu para ele, né? Lá em cima tem o reino de Damasco, que hoje é a Síria. Lá em cima tem uma sombra, que uma hora ela vai descer e vai descer com força, que é o Império Assírio. Então, eles estão lá em cima, mas eles são uma sombra que vão assolar Israel de modo poderoso, né? E aqui do lado os estados filisteus. Lá para frente eu vou dar uma curiosidadezinha sobre os estados filisteus aí, né? Asdod, Ascalão, essas cidades aí, né? Então o reino de Israel foi dividido, os irmãos foram divididos. Por isso que hoje em dia às vezes fala israelita, às vezes fala judeu.
Judeu é quem? Os filhos de Judá, o reino do sul, né? E Israel é o reino do norte. É isso, resumidamente. Roboão ainda tentou unificar o reino, tá? Não foi, ele também não deixou barato assim. Ele era para reinar sobre tudo. Ele era o filho de Salomão, ele era o descendente de Davi que deveria reinar sobre Israel. Então o que ele fez? Convocou um poderoso exército de 80 mil homens, se não me engano, e resolveu tretar com Jeroboão. Deus não deixou, né? Aliás, com o reino de Roboão não foi só Judá, tá? Que ali, eu não mostrei, mas as tribos de Israel são os filhos de Jacó, né? Efraim, Benjamim, Judá, Ruben, Gade. Todos eles foram para Jeroboão, e com o filho de Salomão foi só 2 reinos, Judá e Benjamim, que é onde era a capital de Israel. Né? Vocês estão ainda comigo, né? Aula de história, mas é isso aí mesmo. É isso aqui que eu passo para eles. Eles dormem, mas é isso aí. E aí, tem uma outra tribo, eu não sei se vocês sabem, eu duvido, eu acho que essa os teens não sabem. Qual é a única tribo de Israel que não tinha territórios? Vocês não sabem, né? Nunca falei. Alguém sabe? Qual era a única tribo de Israel que ela não tinha território? Ela era uma tribo nômade. Por dentro do povo de Israel. Quem que é? A tribo de Levi. Os levitas. A tribo de Levi ela não tinha território. Quem sustentava o povo de Levi eram as outras tribos de Israel. Né? Quem eram os levitas? Os que adoravam a Deus, por isso que eles são chamados levitas, né? Quem canta e toca e tal, por causa da tribo de Levi. E eram os sacerdotes do templo. Né? Os sacerdotes eram sempre descendentes dos filhos de Levi. Por isso que eles não teve divisão de território para eles. Né? Mas aí o que acontece? No slide 5, Jeroboão peca. Pela primeira vez, Israel realmente deixa de adorar a Deus. Pela primeira vez, Israel começa a ver um futuro sombrio à frente deles. Né? No Reino do Norte, em Israel, Jeroboão sabia que todo ano, o povo sempre ia adorar a Deus aonde? Em Jerusalém, né? Capital do reino inimigo, agora, né? Do irmão brigado. Então ele ficou com medo desse povo descer lá para o reino de Judá e adorar a Deus lá e depois falar, quer saber, acho que nós vamos querer Roboão como rei mesmo, hein? Vamos tirar Jeroboão fora? Vamos fazer tudo junto. Afinal, nós somos todos irmãos, né? O que ele fez? Para o povo não descer para lá. Ele fez 2 bezerros de ouro e colocou em cidades específicas lá do norte e falou para o povo, olha povo, a partir de agora, esses aqui são seus deuses. Vocês não precisam ir mais para Jerusalém adorar o Deus de Israel lá, o Deus de Davi. E esses aqui, a partir de agora, são seus deuses e é isso aí. Vocês acham que o povo ia cair nessa? Pois é, caiu. Caiu nessa. Muitos deles acabaram que foram morar em Judá, porque não concordaram. Mas muito do povo de Israel pecou. Parece que Israel tinha um quê? Que eles precisavam ver uma estátua na frente dele para adorar. Eles viram tantas coisas que Deus mostrou para eles. Lá no Monte Horebe, com Moisés. Tantos milagres, tantas coisas. Deus nunca foi tão próximo do planeta, do povo, quanto foi naquele tempo. Mas Israel precisava ver na frente. Sabe? E muitos de Israel pecaram. Né? Ele não ouviu a promessa de Deus pela voz do profeta, e as consequências foram terríveis. Nisso, o que aconteceu? A tribo de Levi foi praticamente expulsa do norte. Eles tiveram obrigatoriamente que migrar para o sul, por quê? Porque o sacerdote desses novos deuses de ouro lá, ele fez questão que não fossem levitas, porque os levitas adoravam a Deus, então a gente não precisa desse povo. Então, expulsou eles de lá, eles tiveram que ir para o sul, né, para o reino de Roboão. Nesse período, o que aconteceu? Aquela sombra que eu falei lá no norte, ela começou a aparecer, né? Que foi o Império Assírio. O Império Assírio ele foi um poderoso império que dominou uma boa parte ali do Oriente Médio, ali onde é Israel. E é o mesmo império que Jonas, que pertencia a Israel, Deus mandou Jonas ir lá na capital deles, pregar para eles se arrependerem dos seus pecados, que Deus ia destruir o Império Assírio. Jonas, com relutância, pregou o mínimo possível. Ele poderia ter ficado muito tempo pregando. Quem sabe se Jonas tivesse realmente
feito mais, né? Não só pregado uma vez, mas ele ter feito mais, ter feito toda uma campanha ali, o Império Assírio não teria vindo para o sul, né? Teria adorado ao Deus de Israel. Mas enfim, Jonas fez a parte dele, né? O mínimo da parte dele, e o Reino do Norte chegou ao fim. Diante do Reino do Norte, diante disso, né, o Reino do Norte nunca mais se voltou para Deus. Foram 19 reis em 208 anos. Dá uma média de 10 anos por rei no Reino do Norte. 10 anos por rei eu acho pouco. Pensando que a rainha da Inglaterra ficou o quê? Quase 70 anos no trono? Né? O que foi 10 anos em média? Teve rei de Israel que reinou por uma semana. Teve uns 2, 3 reis que reinou tipo um mês, deram um golpe nele, já mataram, já trocaram. Era um reino instável. Por quê? Porque nenhum desses 19 reis do norte serviram ao Deus verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Nenhum deles. Né? E ainda durou muito, parando para pensar. Enfim, o Império Assírio chegou e acabou com o Império de Israel. Israel do norte deixou de ser um reinado, e fez parte do Império Assírio. Tá, e lá para o sul, lá em Judá, o que rolou? Né, slide 7. É isso aí. Isso aí seria o fim do sul, né? O fim do norte. Mas vamos lá. Roboão, slide 7, Roboão foi fiel por algum tempo, né? Somente 3 anos. Só 3 anos Roboão seguiu ao Deus de Israel do jeito que ele deveria fazer, né? Depois disso, o que aconteceu? As influências dos impérios em volta começaram a afetar Israel, começaram a afetar a vida de Roboão. Ele se casou com mulheres de outros povos e elas trouxeram a idolatria para cima dele e ele caiu na delas, né? Nisso, o que aconteceu? O Egito fica ao sul de Israel, né? O Egito invadiu Israel, saqueou o templo de Salomão, pai de Roboão, e roubou todo o ouro que, por tanto trabalho, o povo deixou lá no templo, que era o templo de Deus. E no lugar desse ouro, Roboão substituiu tudo por cobre, né? E isso é tão histórico que foi o rei Sisaque, né? O rei faraó Sisaque, né? Existem escritos deles falando desse saque do templo de Salomão. Tem coisas de ouro que, tipo assim, eles fizeram, né, aqueles hieroglifos falando que eles saquearam o templo de Salomão e roubaram todo o ouro para eles, né? Judá não foi... assim, o Egito tomou, beleza, foi para casa. O Reino do Sul ainda viveu um pouco mais, teve um pouco mais de tempo, né? Foram 344 anos com também 19 reis. Foi uma média de 18 anos por cada rei aí. Por quê? Porque ainda teve alguns reis do sul que se arrependeram e buscaram a Deus e fizeram o povo buscar a Deus. É incrível. Quanto mais vocês lêem, gente, mais vocês ficam conformados. É só o rei buscar a Deus que Israel prospera. Mas mesmo assim o coração é duro, sabe? Às vezes a gente é assim também, né? Às vezes para a gente conseguir as coisas a gente só precisa deixar Deus à frente para fazer o caminho para a gente. Mas a gente quer fazer do nosso jeito, né? É incrível. Olha, quanto mais você estuda, assim, mais você fica inconformado. Como que aquele povo era duro de coração, né? E olha que era o povo escolhido de Deus, os descendentes diretos de Abraão. Judá não só foi destruída pelos assírios depois desse tempo, porque assim, Israel foi destruído, sobrou Judá. Aí a Assíria falou, vamos detonar Judá também. Mas o negócio em Judá existia um rei que lhe servia a Deus de todo o coração, que foi o rei Ezequias. E por amor ao rei Ezequias, e por amor a Davi, o reino do sul não caiu para os assírios. Eles ainda durou mais 200 anos quase, antes de cair. E o fim do sul é contado lá. O fim do sul é contado lá, mais ou menos pelo livro de Daniel. Aliás, eu estou escrevendo para os adolescentes um estudo sobre Daniel, sobre as visões. Está saindo. Devagarzinho, mas está saindo. Nem comecei, mas está saindo. Não, nem comecei assim. Fiz 3 capítulos. Mas, assim, entre 12, tem muito chão, né? Eu fiz os 3 mais fáceis. Mas, eventualmente, Judá caiu para o Império Babilônico, devido à sua idolatria no ano 586. Ou seja, acabou Israel. O povo de Deus acabou. Deixou de ser um país. Todos foram espalhados pelo mundo, né?
E como um Estado, isso foi no ano 586 a.C. Sabe quando que Israel voltou a ser um reino, ou um Estado independente, reconhecido pelo mundo? 586 a.C. Sabe quando? Somente em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Ah, mas não teve aquela parte que Neemias reconstruiu o templo e tal? Mas Israel tipo assim, Israel não era independente. Fez parte do Império Persa, fez parte do Império Romano, mas não era um Estado independente. A independência de Israel só foi acontecer de verdade em 1948. 2.500 anos depois, mais de 2.500 anos depois. Olha o tamanho do castigo por quem desobedece a Deus. Ainda mais eles que eram para ser a luz do mundo, a grande referência de Deus no mundo. Eles deveriam influenciar o mundo, né? Então, no slide 10 aí. Outra curiosidade que eu quero falar um pouquinho. Lembra que eu falei lá dos samaritanos? Pois é. Qual que é a dos samaritanos aí? O negócio todos os filhos de Jacó, que também são chamados... Os samaritanos quem são, na verdade? Todos os filhos de Jacó, que também é chamado de Israel. Né? O reino de Deus prometeu a Abraão nunca deveria ter sido dividido entre judeus e samaritanos, entre norte e sul. A gente vê no Novo Testamento, isso era uma coisa que sempre me pegou quando era moleque. Por que tinha essa briga de samaritano com judeu, sempre parecia que era tudo a mesma coisa? Era a mesma coisa, são os filhos de Jacó, a mesma coisa. Só que os judeus, por ter durado um pouquinho mais, eles acham que os samaritanos, isso no tempo do Antigo Testamento, né, do Novo Testamento, eles se achavam superiores aos samaritanos. E aos mesmos filhos de Israel. É briga de irmão. Quem teve que quebrar essa briga entre os irmãos foi quem? Jesus. Quando foi lá e pregou para a mulher samaritana e bebeu do poço de Jacó. Só Jesus que teve que acabar com essa rixa de irmãos aí. Né? Aliás, outra curiosidadezinha é a questão da faixa de Gaza. A parte histórica da mensagem está terminando. Tá? Mas eu quero falar o porquê que eu estou falando sobre essa divisão aí. Né? Lá para o final eu vou falar. Sobre a faixa de Gaza. Ixi, não dá nem para ver direito. Mas enfim, não dá para ver. Mas a faixa de Gaza que está tendo aquele conflito todo, né? Em Israel. A gente tem que orar pelos filhos de Israel, sim. Tá? Porque eles não são perfeitos, eles não estão totalmente corretos nessa guerra. Mas ainda assim são os filhos de Deus. Né? Por mais que eles ainda não... Para eles o Messias ainda não chegou, e a gente sabe que o Messias chegou, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A gente tem que orar por eles, tem que orar também pelos palestinos. Sabe por quê? Porque o Deus dos palestinos é o nosso mesmo Deus. Parece que não, mas é o mesmo Deus de Israel, o Deus dos palestinos. Mas o excesso de doutrinas, né, faz eles guerrearem, sendo que o Deus é o mesmo Deus de Abraão. Então a gente tem que orar por eles, tem que orar para os ucranianos, tem que orar para Deus acabar com essa rixa. Né? Apesar que eu vou te falar bem a verdade. O dia que essa rixa... Ah, só melhorou. Essa faixa de Gaza aí... Essa faixa de Gaza aí, curiosamente, não é exatamente, tá? Mas é mais ou menos aquela região dos filisteus, sabe? Tanto os filisteus atormentaram Israel lá no Antigo Testamento... E ainda, Gaza era uma região dos filisteus. E essa faixa de Gaza não é exatamente, mas é mais ou menos aquela região dos filisteus. Né? Mais para o norte tem a cidade de Asdod, de Ascalon, lá, que pertence hoje a Israel. Mas essa faixa aí ainda é aquela faixa dos filisteus, mais ou menos ela. E aí é um negócio complicado, sabe? Eu lendo uns artigos britânicos sobre isso daí, esse espaço aí tem mais ou menos o tamanho da cidade de Curitiba. E mora mais de 2 milhões de habitantes aí. É muita gente para pouco espaço. Eles falam que isso daí, na verdade, é uma prisão a céu aberto. Porque quem nasce na faixa de Gaza, nunca vai sair da faixa de Gaza. E além de ter o bloqueio de Israel, aqui na direita, e do Egito lá embaixo, tem bloqueio por mar e por terra. Ninguém consegue entrar e sair daí. Por isso que existe o Hamas, né? Que eles fazem túneis subterrâneos para entrar comida e armamento. Aí. Então, é um povo muito sofrido, gente. Se vocês pegar um pouquinho para estudar, para ver quem que são os palestinos aí dessa faixa de Gaza, é um povo que, olha, hoje em dia praticamente não existe mais casas na faixa de Gaza. Virou tudo barraquinha, porque tudo que era construção foi destruído aí.
São 2 milhões de pessoas, mulheres. A maioria das pessoas aí, da faixa de Gaza, tem menos de 30 anos. São pessoas jovens que estão morando aí. Por quê? Porque os velhos já morreram na guerra. Então o que sobrou aí é só jovem. A gente tem que orar muito por eles, porque só Deus para ter misericórdia. Né? Mas voltando, era só um parênteses aí curioso. Quais são os reinos, o erro dos reis de Israel, tanto o reino do norte e o reino do sul? Se o rei Roboão tivesse seguido os caminhos de seus pais e levado o povo à adoração a Deus, quem sabe os próprios impérios que dominaram Israel não teriam se voltado para Deus. O orgulho e a soberba de reis egocêntricos levaram o antigo Israel ao fim. Né? Os líderes da igreja de Cristo também precisam cuidar disso. Eu vou ser bem sincero, eu penso assim, quando começa um movimento na igreja que divide ela, para mim começou errado. Deus não divide igreja. Né? A igreja de Cristo ela tem que ser uma igreja una, uma igreja única, uma igreja centrada. Né? E tem 4 pilares aqui que eu vou falar, que eu penso, de como a igreja de Cristo ela precisa ser unida. Né? O reino de Israel foi dividido por causa da idolatria, por causa de ego, por causa de erros humanos. E a gente tem que cuidar para o reino de Cristo também não acabar sendo dividido muitas vezes com esses erros egocêntricos. Né? Já encerrando aqui. A igreja de Cristo, ela precisa ser, já pode até pular para o último slide aí. A igreja de Cristo ela tem que ser unida em 4 pontos, eu penso. Primeiro ponto, a igreja de Cristo ela precisa ser unida na oração. É a nossa principal forma da gente buscar a Deus e de ser respondido por Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Não, é na oração, é na oração. É que para mim que o primeiro ponto era a palavra. Passa o slide aí. Isso, era na palavra. Eu acho que eu escrevi errado aqui. Primeiro ponto que eu quero falar é a igreja de Cristo ela tem que ser unida na palavra. Por quê? Gente, a palavra de Deus é a forma que a gente tem para a gente aprender de Deus e buscar a Deus. Né? Eu falo assim, quem quer aprender a tocar um instrumento, quem quer aprender a usar um computador, não vai aprender só na aula. Ah, eu vou tocar ali, chega em casa, acabou. É em casa que você aprende, é ensaiando sozinho que você aprende. É você catando teu violão sozinho. Você aprende na aula o que é um dó, o que é um ré, chega em casa você vai praticar até seus dedos cansar. É ali que você vai aprender o que é um dó, o que é um ré. Né? E a palavra é a mesma coisa. A gente não pode ficar só acostumado a estar sentado recebendo a palavra e não pegando a Bíblia para ler em casa. Sabe? Essa parece até uma palavra simples, né? Mas eu levei umas 5 horas para escrever tudo isso daqui que eu queria. Mas assim, a gente tem que ter o costume da devocional, que é você acordar cedo, não precisa nem ser cedo, mas você pegar cedo, de preferência, pega a Bíblia e vai ler. Não precisa ser necessariamente cedo, porque eu particularmente eu gosto de ler à noite, antes de eu ir dormir. Mas tem gente que gosta de ler de manhã, né? Você pegar a palavra de Deus e você pegar, você ler, você estudar. A Bíblia, quanto mais você estuda, mais é um negócio fascinante, porque ela não é, a divisão dos livros não é uma divisão cronológica. Tem tanta gente que se conhece ali na Bíblia, os profetas, por exemplo, Daniel, ele conheceu Neemias, provavelmente, conheceu Esdras. É tudo intrincado, sabe? Eu tenho uma Bíblia lá em casa que é uma Bíblia cronológica, que ela não conta exatamente a posição os livros são separadinhos. Você está lendo Daniel, daqui a pouco você vai lá para o livro de Reis. Por quê? Porque o trechinho de Daniel está ligado ali com o livro de Reis. Né? É uma Bíblia que, assim, ela é para estudar. Ela não é uma Bíblia para você usar na igreja, porque ela é muito... Ela é confusa, bem da verdade. Mas, assim, ela mostra como que a Bíblia ela é toda integrada. São 1.500 anos para escrever um livro, mas que ele é todo integrado, todo intrincado, sabe? E quanto mais você lê, mais fascinante ela é. Né? A gente tem que ter o costume de ler a Bíblia em casa, sabe? Não é só se acostumar ao que o pastor fala aqui, chegar em casa, a gente não ter. Ah, mas eu estou lendo, não estou entendendo. Pergunta para mim. Eu não sei tudo, longe disso. Mas alguma coisa eu posso tentar ajudar, o pastor pode ajudar, Pablo pode ajudar, o Pablo também já é Deus quiser um futuro pastor aí, não sei. Né? Ah, ele ali. Então, mas assim... A gente tem que ter o costume e tem que ter um amor pela palavra de Deus, sabe?
A igreja também ela precisa ser unida, pode passar, na oração. Porque a oração pode muito em seus efeitos, sabe? Às vezes na oração, aquilo que a gente não entendeu lendo, Deus responde falando para você. Na oração, olha, é a forma que Deus tem para falar. O véu foi rasgado por isso, para a gente poder orar e Deus responder. Por mais que às vezes um rei conseguia uma resposta de uma oração, uma mãe, uma mulher que queria tanto ter um filho como foi a mãe de Samuel, Deus respondeu, mas o véu foi rasgado. E o véu foi rasgado para a gente usar, para a gente orar, para a gente buscar a Deus, sabe? A igreja ela precisa ser unida também no evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo ele não é feito atrás dessas quatro paredes. Aqui a gente aprende. Mas o que a gente aprende aqui, a gente tem que passar lá fora. A nossa igreja missionária ela não tem esse nome à toa. O evangelho precisa ser lá fora, sabe? Lá no seu trabalho, a pessoa senta com você, você fala a palavra de Deus. Você não precisa ser aquele chato também que só sabe falar da palavra, só sabe chibatar o povo, né? Mas, assim, as pessoas lá fora vê. Quando Deus está na nossa vida, as pessoas lá fora vê. Desde uma coisa simples, até você sentar do lado de uma pessoa e falar a palavra de Deus, como o irmão Leonardo faz também, que eu vejo na rua de vez em quando, ele falando a palavra de Deus. Os teens aqui, a gente faz culto nas casas, tá? Tem o PG da igreja também, que ajuda. Você pode abrir tua casa para um PG, para fazer um culto lá, né? Aqui nos teens, a gente vai muito nas casas de irmãos, de pessoas que nem são da igreja, sabe? Às vezes aqui, tem uma galerinha aqui, mas tá vindo mais de 30 adolescentes aqui nos cultos de sexta-feira. A gente faz uma meia-lua assim, só que a meia-lua daqui a pouco tá lá na porta, sabe? Porque tá grande a meia-lua. Aí agora para me falar, não consigo falar parado, eu tenho que ficar falando e andando. Porque pelo menos quem está lá não me ouve que eu estou aqui, mas ouve pelo menos um pedaço. Daqui a pouco eu tenho que começar a falar de microfone no culto dos teens. Graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Eles trazem. Não é nem eu, eles que trazem, sabe? E o pessoal vem. Mas assim, a gente precisa fazer um evangelho fora das quatro paredes, sabe? Temos de influenciar o mundo, fazer a sociedade mudar através do evangelho. Eu penso que a nossa igreja precisa buscar mais o lado evangelístico fora das quatro paredes, né? E principalmente, eu acho, a igreja precisa ser unida no amor de Deus. Todos nós somos falhos pecadores aqui. Todos nós, lá no fundo, temos um fundo de hipocrisia, porque tanto que a gente fala e às vezes a gente não faz exatamente aquilo que a gente falou, né? Mas Deus tem misericórdia de nós. Deus ama cada um de nós, com erros e defeitos. Mesmo o povo de Israel tendo tantas oportunidades de se arrepender, Israel ainda está aí. Por quê? Porque Deus tem misericórdia. Só que Ele não vem atrás. Quem tem que ir atrás é nós. Deus não precisa da gente. Somos nós que precisamos de Deus. Olha, é nós que temos que se humilhar perante Deus. Deus Ele está ali, Ele está esperando por você. Mas se você não for lá e se humilhar, pedir perdão, mudar e viver segundo os caminhos de Cristo, meu irmão, você está vindo para a igreja só para sentar e ouvir. Você precisa viver o evangelho, né? O cristianismo ele é diário, ele é dia a dia, né? Não estou dizendo que você precisa ser amigo de todo mundo, do mundo inteiro. Mas o amor de Deus na sua vida reflete no coração das pessoas lá fora. Se você é um cristão de verdade, as pessoas percebem. Não é roupa, não é aparência, não é cabelo ou falta de cabelo. É Deus na tua vida que reflete lá fora.